sobre a poda verde na forma de desponta, né? A gente já comentou alguma coisa nas aulas anteriores, né? Então, o que seria a desponta mecânica? Tá? Então, essa é uma das visitas que a gente realizou. Então, o trator está fazendo a desponta aqui com uma despontadeira, ele pega os dois lados da fileira. Lembrando que é importante o que? É importante conduzir esses ramos, ou seja, enfiar eles para dentro do arame, porque o que pode acontecer? Digamos que esse ramo aqui, ó, ele não tenha passado por meio da primeira e da segunda corda, né? E da terceira com esses que estão aqui, e ele vai ser cortado aqui. O que vai acontecer? Esse ramo vai ficar com poucas folhas, consequentemente, não vai possuir folhas suficientes para maturar bem este cacho. Então, eu tenho que conduzir os ramos por dentro dos arames e, posterior, eu posso fazer a desponta. Só, claro, tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, se for ramos muito vigorosos, né, e eu fizer a desponta, eu posso ter a tendência de ter um desenvolvimento muito forte das feminelas. E aí eu vou ter a competição com o crescimento do cacho, eu vou ter problemas num ambiente desfavorável, favorável para as doenças fúngicas, já que eu vou ter um sombreamento muito forte na região do cacho, consequentemente menos penetração e consequentemente mais umidade, e vai ser um microclima favorável para as doenças. Claro que quando eu não tiver um desenvolvimento vigoroso, se for próximo da maturação e eu fazer a desponta, né, eu posso beneficiar o desenvolvimento de algumas feminelas, que estando com 2 ou 3 folhas já desenvolvidas, elas podem colaborar para o processo de maturação. Então, assim, normalmente a desponta, né, o ideal seria não fazer a desponta. Ou seja, o ramo já cresceu até aqui, eu tenho 12, 14 folhas, que é o suficiente em termos de área foliar para maturar muito bem o desenvolvimento do cacho. E o que acontece? Eu não vou ter essa competição pelo crescimento do ramo. Então, a partir do momento que eu tenho aqui 1,10 m, 1,20 m, né, deste broto, né, com folhas totalmente desenvolvidas, esse crescimento na parte superior ele vai competir com o crescimento do cacho, vai competir com a maturação. E uma vez que eu elimine, eu vou acabar beneficiando a vegetação que fica, certo? Então, vou mostrar um vídeo aqui deste processo funcionando, uma das máquinas, né? Aqui um exemplo de uma máquina. Esta máquina aqui, ela pega as duas fileiras, tá? Isso aqui foi uma visita que a gente fez lá na Miolo, tá? E uma máquina que tem um rendimento excepcional. Uma máquina dessa faz seguramente aí 14, 15 hectares por dia. Claro que a taxa a velocidade dela é baixa, né? No sentido ali, utiliza uma terceira reduzida. Normalmente áreas planas, porque é uma máquina que é muito fácil, vai atingir os arames, caso não seja bem conduzido, normalmente são tratores maiores. E claro, é uma máquina cara. Não sei quanto está uma máquina dessas aqui, mas deve estar em torno de R$80 mil. São máquinas que para áreas grandes, empresas grandes. Né? E uma topografia relativamente plana, ou topografia de Cochile, como é na região da fronteira, além do fato que para sistemas verticais. Mostrando ela funcionando aqui, então, tá? Essa aqui é uma máquina similar, tá? Essa máquina é ali da estação experimental da Aurora. Né? Deixa eu passar um pouquinho aqui mais para frente. Então, é o mesmo sistema de máquina, a questão é que ela vai pegar apenas um lado da fileira. Então, o rendimento é muito menor. Aí, o Bavaresco, que nos recebeu lá, o engenheiro agrônomo na época, né, ele disse que ela fazia a faixa de 4 hectares por dia. E a rotação é aquilo que eu tinha comentado, em torno de 3 a 4 hectares por dia. Né? Então, um detalhe importante aqui desta máquina, né, que tomar muito cuidado com a questão nas fileiras, né, ter qualquer desnível que seja mais forte, é quando ela baixar aqui, ela bate no arame, ou ela pega no poste, certo? E aí eu acabo danificando a máquina, né? Embora que seja esses dentes aqui são os mesmos dentes lá de colheitadeira, então são dentes relativamente fáceis de conseguir. Mas mesmo assim tem que tomar muito cuidado com essa questão. Outra questão importante também a se levar em consideração é que, no caso, ele seria utilizado, né, para sistemas verticais e áreas realmente planas. Né? Lá na Almaden, no caso, o Maurício Fabrício, que já nos falou, né, que ele tirou essa parte de cima aqui. Ó, tá? Ele tirou a parte de cima, né, apenas para quê? Ó,
Tirou aqui por quê? Porque quando acontecia de pegar algum buraco, era muito comum, a área lá é mais acidentada, né? Que essa área aqui da Aurora, é mais pequena, são áreas grandes lá, né? Então tudo é mais difícil de controlar. Era muito comum ele pegar um poste e o arame ele ficava com a máquina danificada. Então ele achou mais vantagem tirar essa parte superior aqui, deixar só a lateral, fazer o corte só na lateral aqui, esperava ele cair um pouco mais, né? Ou seja, essa brotação aqui ele esperava deitar um pouco mais, né? E aí quando ela tivesse mais deitada, ela passava só lateralmente e fazia o corte. Dava uma inclinada um pouco mais, porque ela inclina, né? No sentido inclinação vertical. E depois fazia o corte. Então o rendimento era maior, ele tinha menos problema com danificação de máquina, né? E ele achou mais eficiente dentro da logística deles, que mesmo com o rendimento de máquina ainda era pouco para a necessidade deles, que é uma área muito grande, né? Então, no processo de poda verde, assim que ficaria essa cortina. Esse é um sistema de espaldeiro, então, né, o rendimento aqui em termos de produção é relativamente pequeno, né? Então, tu tem que ter uma redução muito boa do custo de mão de obra. E aqui eu tenho o quê? Eu tenho mais ou menos 1 metro, né? 1 metro de cortina foliar aqui, que vai dar em torno de 6 a 8 mil metros quadrados de cortina foliar por hectare, que é relativamente pequeno. Então eu tenho que ter qualidade e valor para a questão da produção aqui, porque ela vai ficar em torno de 8 a 10 mil quilos, 10 mil quilos estourando por hectare normalmente, né? Claro que entra a questão variedade, né? Aqui é Chardonnay, né? Que é o espumante usado, usa Chardonnay que serve de material para os espumantes mais premiados da Aurora sair dessas áreas aqui. Então apenas passando uma noção da questão da mecanização, né? E saber que é assim que tem que ficar um sistema de condução vertical, né, no período de desenvolvimento vegetativo. Independente de fazer com tesoura, isso aqui, ou com máquina, é assim que tem que ficar. O vinhedo posterior aqui apenas se vem aqui, né, e vai se fazer a desfolha. Normalmente o ideal seria fazer no período de viragem, quando inicia o processo de maturação, porque essas folhas aqui da base do ramo, né, elas já cumpriram a maior parte da sua função e eu já tenho uma área foliar suficiente aqui, né, para nutrir esses cachos, né, e eu não vou prejudicar, né, a maturação do cacho. Então, as folhas abaixo do cacho eu posso retirar. No período final da maturação, eu posso tirar todas as folhas que estão na região dos cortes, coitando para sempre desfolhar na parte do sol da manhã, para evitar a queimadura dos cachos, que acontece com frequência logo depois que eu faço esse processo, né? E não ocorre, digamos assim, um sombreamento gradual, né? Ocorre. Ou seja, desfolhei, pegou sol direto, esse dia a temperatura elevada, eu acabo queimando as bagas que estão no topo do ramo aqui. Então, o lado da tarde a gente não desfolha, porque na parte da manhã vai aquecer, né? E na parte da tarde ele queima mesmo, aí que as temperaturas ficam elevadas. Então, mais ou menos uma noção do processo de poda desponta na forma de poda verde. O rendimento de uma máquina dessas aí para empresas grandes, né? Ela viabiliza o custo. Aqui é uma máquina relativamente pequena, né? Até mesmo para a área da Aurora lá, que é em torno de 15, 20 hectares. O ideal seria, né, que ela tivesse pelo menos os dois lados aqui. Ok, então